Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja me assistindo. Mais um Dimensão Literal com Dom Batista. Galera, esse vídeo é mais que um relato sobre o que eu passei, sobre uma experiência que eu tive quando eu estava passando pela despersonalização e desrealização no final de 2019. E teve pessoas que ao longo desses 5 anos, quase 5 anos que eu tenho esse canal, né? Eu comecei esse canal em 2020. Essas pessoas, algumas pessoas me relataram que passaram pela mesma coisa que eu passei em 2019. E aí eu tava já faz um tempo que eu queria fazer esse vídeo sobre esse assunto. Eu estava pensando como fazer esse vídeo referente a esse assunto e está aí o vídeo agora. Eu vou relatar para vocês a minha experiência, a experiência que eu tive referente à despersonalização e a... Deixa eu chegar um pouco para cá. A despersonalização e o uso da religião dentro da despersonalização e da desrealização. Galera, já é sabido, como eu falo nos vídeos passados, né, nos vídeos anteriores, eu desenvolvi a despersonalização e a desrealização em 2019, no finalzinho de 2019. E quando eu desenvolvi esse transtorno no qual eu não tenho mais, né? Ainda bem. Primeiro que quando a gente está passando pela despersonalização e a desrealização, a gente se apega a tudo. Se uma pessoa... A gente tem que ter muito cuidado, galera. Aproveita o ensejo para poder informar, para poder despertar vocês quanto ao fato de que tem muito charlatanismo por aí, tem muita gente por aí com vídeos até aqui no canal prometendo mundos e fundos. Eu vou fazer um vídeo mais elaborado sobre isso. Mundos e fundos, como você pode sair da despersonalização e da desrealização. Tem gente que promete cura milagrosa com uso de meditação. Tem pessoas que falam que esse processo tem curso, tem até curso para poder sair desse processo. Tem até curso aqui no YouTube que eu estava observando para sair desse processo. Eu acho isso bizarro. Quase 5 anos de canal, eu nunca cobrei nenhum centavo a alguma pessoa que vem me procurar para poder tirar dúvidas sobre a despersonalização e a desrealização, efetuar dúvidas de fato, efetuar conselhos, informações, adquirir, na verdade, conselhos e informações sobre como lidar com esse processo, como eu saí desse processo, o que eu fiz, as dicas que eu dissemino para as pessoas, falo para as pessoas o que elas devem fazer quando elas estão com determinado pensamento, com determinada dúvida referente ao assunto. Isso eu nunca cobrei. Posso um dia, sei lá, eu tenho o objetivo de efetuar a confecção de um livro referente a isso, né? Posso um dia ser remunerado por conta disso? Posso, mas eu nunca cobrei até então as pessoas virem me procurar e eu cobrar pelo uso das informações. E eu vejo gente por aí cobrando até em dólar, cara. Até em dólar. Gente que vive fora do país aí, cobrando em dólar, cobrando mundos e fundos aí, na promessa de que você vai sair da despersonalização por artifício do conhecimento que ele tem, né? Conhecimento que é um conhecimento que tendo em vista, é um conhecimento que ao primeiro olhar ele fascina, né? Mas os métodos
pelos quais a pessoa utiliza para ser remunerado nesse processo. Isso que eu não acho legal, porque não, se funcionasse, era interessante, mas não funciona, galera. Não funciona. Eu não vou informar aqui no canal quem é, quem não é. Eu não vou informar quais canais que fazem isso, né? Porque tudo hoje é processo hoje em dia. Eu não tô na mente de ninguém, né? Eu só tô falando o que eu vejo por aí que eu não acho interessante. Galera, entrando no assunto, né? Em 2019 eu passei por isso e quando a gente passa pela despersonalização e pela desrealização, a gente basicamente se apega a qualquer coisa. Se aparecer alguma pessoa, como eu falei agora há pouco, vendendo algum curso, vendendo uma solução milagrosa para você sair desse processo, você vai comprar, você vai ser... você vai ter um certo fascínio pela busca e referente à esperança que você tem de sair disso o mais rápido possível, e você está disposto, é claro, alegoricamente falando, é uma alegoria, você está disposto até a vender a alma para sair desse processo, porque é muito horrível, é um inferno viver com isso, né? Você está num estado parecendo que você está sonhando, não é nada agradável. Então, quando eu passei por isso, minha mãe é de uma determinada religião. Eu não vou citar a religião que minha mãe ela faz parte, né? Não vem ao caso, não vai agregar nenhum valor à situação. Só vou compartilhar com vocês a minha experiência que eu tive perante a isso, e outras pessoas dessa mesma religião e de outras religiões parecidas com essa tiveram essa sensação, essa história, essa experiência desagradável com a despersonalização e o uso da religião dentro da despersonalização. Minha mãe, ela me convidou para a instituição religiosa que ela faz parte, e eu simplesmente, querendo me apegar a tudo, querendo sair de todas as formas disso, eu fui nessa determinada instituição, e nessa determinada instituição, minha mãe minha mãe tem pouco conhecimento, estudou até, não fez nem o ensino médio. Minha mãe apesar dela ser bastante instruída, ela em alguns determinados assuntos, ainda mais, infelizmente, como ela tem a crença nessa religião, o que eu observo bastante é que pessoas muito religiosas, como minha mãe fanática às vezes, elas se apegam mais ao senso comum da religião do que a informações com argumentação, com base de argumentação suficiente para comprovar uma tese, para comprovar algo existente que estão além dos nossos olhos. Exemplo disso: se você chega em uma instituição com o pé quebrado, com um dedo quebrado, teve aí há anos atrás um certo líder religioso que foi atacado dentro da instituição religiosa que ele faz parte, né? Ele tomou uma facada, se eu não me engano. Eu não tô aqui para criticar, galera, não tô aqui para criticar, né? Não tô aqui para fazer crítica, não tô aqui para exercer a minha observação, não tô aqui para exercer para fazer um vídeo polêmico, para fazer um vídeo escrachado com sensacionalismo em cima disso. Mas esse líder religioso, contra fatos não há argumentos, não tem argumentos contra fatos. Ele tomou uma facada e ele fala que tem cura na igreja dele e tal, mas eu não estou criticando esse determinado comportamento que ele teve, que eu acho que foi o correto, né, o mais sensato. Ele recorreu
a um hospital famoso, se eu não me engano foi o Albert Einstein, ou então um sírio-libanês, para poder receber ponto perante a facada. Ele não foi curado na igreja dele. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Agora vocês vão entender porque eu trouxe à tona esse assunto. Quando você toma um corte, quando você quebra uma perna, quebra um braço, se você chegar numa instituição desse porte, a primeira coisa que as pessoas irão dizer, até mesmo o pastor, o líder religioso, o padre, o líder kardecista, líder budista, vai falar para você procurar um médico para ser operado, para colocar um gesso, colocar o osso no lugar, né? Para receber ponto. É o que eles podem ver. Eles estão vendo que está sangrando, eles estão vendo que um osso está deslocado, eles não vão poder fazer nada naquele momento referente àquela situação que decorreu. Então, por que eu fico muito triste e bastante chateado porque as religiões ainda hoje, em 2024, quando eu passei por isso em 2019, elas ainda pegam algo que a gente não possa ver, são transtornos mentais, transtorno de bipolaridade, transtorno de ansiedade. O Brasil ele estava no ranking de segundo país mais ansioso do mundo. Hoje o Brasil ele lidera, ele é o primeiro país mais ansioso do mundo. Pode pesquisar no Google aí que vocês vão ver. O Brasil estava no ranking do segundo país mais ansioso do mundo. Hoje o nosso país é o primeiro com TAG, com transtorno, com pessoas com transtorno de ansiedade generalizada. Então, por que ainda hoje as religiões elas pegam? Eu fico bastante triste quanto a isso. Isso tem total relação e correlação com que o vídeo que eu estou promovendo aqui, né, com a experiência desagradável que eu tive. Eu vou falar logo adiante o que foi que aconteceu. As religiões, por não ser algo palpável, não ser uma doença palpável, algo que você pega, apalpa de fato, um osso que quebrou, uma perna que quebrou, um olho vazado, elas observam a bipolaridade, a depressão, a esquizofrenia, a ansiedade, todos esses transtornos mentais. Eles observam como se fosse algo totalmente ligado à esfera espiritual. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu adentrei nessa instituição desse dogma religioso, minha mãe espalhou, né, inocentemente para os líderes no local e outras pessoas o que eu estava passando. É claro que hoje eu entendo, né? Fiquei bastante chateado na época, mas eu entendo que ela fez isso, era o que ela tinha naquele momento para me oferecer, era o máximo que ela poderia me oferecer com o conhecimento que ela tem, né? E com o comportamento fanático que ela estava no momento, né? Ela ainda tem, infelizmente, esse comportamento fanático dentro da religião. Ela espalhou o que eu estava vivendo no momento e as pessoas começaram a vir a mim falar que eu estava com espírito de loucura, que a despersonalização e a desrealização nada mais é que o demônio fazendo aquilo comigo, era espírito de loucura, era demônio, era o diabo dentro do meu corpo, era porque eu não tinha aceitado Jesus, era porque eu estava pagando algum pecado, era um monte de versão na minha cabeça. E naquele momento, como é que eu fiquei? Uma pessoa que estava passando pela despersonalização e a desrealização, algo horrível, com pouco conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento vasto no assunto que eu tenho hoje, ao longo desses quase 5 anos de canal, conversando com milhares de pessoas que passaram por esse canal, assistiram esse canal, apesar do canal ter poucos inscritos, porque eu não peço inscritos, eu não tenho o costume de pedir inscritos, pedir que as pessoas se inscrevam no canal. As pessoas observam meus vídeos e não se inscrevem, mas as pessoas vêm até a mim perguntar sobre a despersonalização e a desrealização e podem acreditar, galera, é muita gente
É muita gente, mais do que o número de inscritos que vem me perguntar, me procurar diariamente para tirar dúvidas, para saber como é que eu tive, se eu tive tal sintoma, se tal sintoma faz correlação ou não com o transtorno. Então, o que acontece? Grande maioria dessas pessoas passaram por isso que eu estou contando, dentro dessa determinada religião e outras religiões. É algo que eu fico chateado. Estou falando, galera, nesse vídeo, se você tem uma determinada religião que é para você largar essa religião e utilizar o tratamento convencional, tradicional, que é com psiquiatra e psicólogo, e outras práticas que você tem para melhorar a sua qualidade de vida referente ao processo, não estou falando isso. Esse vídeo é somente para que eu possa compartilhar isso que aconteceu comigo e isso sirva de lição para vocês, e no final eu vou falar o que vocês podem fazer nesse sentido quando acontecer isso com vocês, blindar a sua mente para vocês não ficarem fascinados de modo negativo com o que você possa ouvir por pessoas que utilizam da prática do senso comum pela simples sensação de poder que a religião dá. Infelizmente, dentro dessas igrejas, dentro desses templos, dentro dessas religiões, as pessoas elas têm a mania de que só porque elas se acham homens de Deus, mulheres de Deus, elas se acham que elas têm poder de fala, elas podem relatar ou podem opinar dentro de áreas que elas não têm nenhum conhecimento. Isso é horrível, isso é bizarro, não tem nenhum conhecimento. Ou seja, um médico que estuda 6 anos de medicina, faz uma especialização, uma residência médica em psiquiatria. Tem muitos psiquiatras que desconhecem, muitos psicólogos também, infelizmente, que desconhecem. Isso está mudando um pouco. Na minha época, em 2019, tinha muito psiquiatra que não sabia o que era despersonalização e desrealização. Desse tempo para cá, eu conversei com alguns psiquiatras e, na maioria das vezes, todos eles sabem, não aprofundadamente, mas eles conhecem mais ou menos como é que eu posso dizer? A camada, né? A ponta do iceberg do que é a despersonalização e a desrealização e do que ela pode provocar. Mas o que eu observo aqui no Brasil, que as pessoas que conhecem mesmo sobre a despersonalização e a desrealização sou eu, que já passou por isso, é você que está passando por isso, é você que assiste esse canal que já passou por isso, né? Infelizmente. O meu médico na época, Dr. Haroldo Freire, médico que eu ele faz teleconsulta, não ganho nada com isso, galera. Já indiquei ele para alguns inscritos aqui do canal para fazer teleconsulta com ele. Foi um médico que basicamente me abraçou na época, um médico sensacional na época. Eu falo isso em agradecimento e em total gratidão por esse profissional que entrou na minha vida, que conhecia a despersonalização na época e me acolheu, depois de um médico ter falado comigo, um médico clínico geral, esses clínicos gerais aí de esquina aí que fazem 6 anos de medicina, eu não sei nem como se formou, não tem nem especialização. Antes de eu marcar consulta com Haroldo Freire, eu passei por um médico clínico geral na emergência. O clínico geral fez uma suposição que eu estaria possivelmente entrando num quadro de esquizofrenia por ter passado pelos sintomas iniciais de ver tudo, o sol meio alaranjado, as flores artificiais, parecia que eu estava sonhando, corpo leve, todos esses sintomas aí que a despersonalização e a desrealização ela
a gente enfrenta no nosso organismo, infelizmente. Mas o que acontece? Que eu passei nessa religião é muito pior que isso, porque, imagine, um médico falou isso comigo, um médico clínico geral. Imagine um líder religioso que não tem nenhum conhecimento em medicina, ele falar que isso é demônio, pelo simples fato, exercer a força da religião, né? Exercer a arrogância da religião, que muitos desses líderes, não estou falando todos, eu conheço muito líder religioso, pastores, padres que são extremamente sensacionais. Eles estão abertos ao diálogo, eles são sensíveis. Inclusive, eu conheço um pastor que é daqui da minha cidade, que quando eu estava passando por isso na época, eu fui conversar com ele sobre isso e tal. Pô, eu passei por uma determinada instituição religiosa e foi me dito isso. Não, isso daí o pastor falou comigo. Não, isso daí que você está passando é ansiedade. Tem que procurar o psiquiatra mesmo, fazer o tratamento. Isso não invalida o uso da fé. Se você é de um credo religioso, você não tem que largar sua religião para poder seguir os artifícios somente científicos, quer tomar remédio, ir regularmente ao psiquiatra, se estiver fazendo psicoterapia, consultas regulares com o psicólogo, não deixe seu psicólogo, né? Mas o uso da religião, se está te fazendo bem, não está sendo tóxico a esse nível, você continua com sua religião, não tem porquê você largar, não tem porquê. E essa experiência que eu passei, infelizmente, não estou falando aqui nesse vídeo que essa religião não presta, não estou falando que essa religião não serve para os adeptos que estão lá, que não acontece curas, que não acontece restaurações, não estou falando nada disso, mas para mim não ajudou em nada. Para mim, o tempo que eu estive lá não ajudou em nada. Eu só fiquei mais ansioso, só fiquei com caramiola na cabeça pensando que realmente tinha demônio por trás me atormentando. Dormia assustado, acordava assustado com esses pensamentos. E quando, de fato, eu me distanciei e continuei só com o tratamento tradicional com remédio, aí que eu fui a melhorar. Aí que eu comecei a melhorar, comecei a me libertar desses pensamentos, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto. Graças a essa época que eu tenho esse conhecimento que eu tenho hoje e efetuo esse vídeo, tenho esse conteúdo, eu produzo esse conteúdo para vocês que me assistem, né? Então, se você tem alguma religião e por via das dúvidas venham algumas pessoas sem noção, que são pessoas sem noção nenhuma na qualidade de serem sem noção, não tem filtro para falar com as pessoas e a mente dela, o olhar dessas pessoas estão tão fechados. Você já viu, não comparando mal, galera, pelo amor de Deus, não comparando mal, vocês já viram cavalo, burro, eu acho que é burro que usa aquela venda aqui do lado e outra venda aqui do outro, que ele só olha para frente. Essas pessoas, não comparando mal, não estou chamando essas pessoas de burro, né? Eu estou falando só do artifício que é utilizado nesses animais. Essas pessoas só olham para frente, ó. Elas não têm visão para o lado, não tem outro tipo de visão. A visão delas é só a religião, só a religião, só a religião. E isso realmente é danoso, até mesmo para a própria vida delas, que elas não conseguem enxergar além daquilo que elas querem ver ou estão adestradas para poder observar. Então, essa é a minha experiência, eu deixo essa minha experiência. Se você passou por isso, como conselho, as pessoas que me relataram esse tipo de assunto, eu sempre conto essa história a elas, estou disseminando essa história com vocês também. Se vocês passaram por isso, não liguem para isso. Eu passei por isso, estou vivo hoje, sobrevivi, não tenho mais despersonalização hoje. Diferente do que foi falado, não era demônio, não era espírito maligno, não era espírito de loucura, eu não estou louco. Eu tenho esse canal, já vai fazer 5 anos, ajudo muitas pessoas e basicamente, se eu continuasse com aqueles pensamentos, se eu não me desvencilhasse daqueles pensamentos, eu certamente estaria ainda quase esses 5 anos com despersonalização e desrealização, confiando
nessas crenças de senso comum. Senso comum é todo aquele aparato de informação, de crenças que não tem nenhum fundamento argumentativo que sustente aquela ideia. Exemplo disso, leite com manga. Eu acho que vocês, em algum momento da vida de vocês já ouviram falar isso. Pelos mais velhos, minha avó falava bastante isso. Leite com manga, ela mata. Eu faço vitamina de banana, às vezes boto manga, boto leite, às vezes boto mamão, já tomei manga já com leite e nada me aconteceu. Nem uma diarreia eu tive. Então são crenças que não tem. Aí você pergunta a uma pessoa dessa, por que leite com manga faz mal? A pessoa fica totalmente perdida, não sabe dizer, por que faz mal? Porque faz mal não é resposta. É isso que acontece no meio religioso. São crenças de senso comum que não tem nenhum valor científico para sustentar aquilo que elas emanam. Então, galera, se você passa por isso, se você já passou por isso, esqueça. Se você está passando por isso, basicamente não dê ouvido, siga com o seu tratamento. Ou então, se a pessoa vir falar, não, beleza, tranquilo, eu sei, realmente, você está certo, não ligue para isso, porque isso não leva a lugar nenhum, vai te fazer mais mal do que bem. Então, galera, muito obrigado por mais uma audiência. O vídeo ficou longo, mas foi preciso. Bom tratamento a vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, fui, até mais.